Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan, iremos dar sequência nas nossas aulas do componente curricular de matemática. E hoje o tema da nossa aula serão frações. Essas aulas eu vou dividir em duas partes, tá? Essa primeira aula eu vou falar no contexto geral do que seriam as frações, como a gente dá a nomenclatura, como a gente consegue identificar a partir de desenhos. E para ter ideia de como a gente estuda as frações, precisamos de ter uma real noção de onde vêm esses números fracionários. Vamos olhar aqui. Os números fracionários, eles estão dentro de um grupo que nós chamamos de conjuntos numéricos. Então, todo número que a gente tem ciência, né, números inteiros, números reais, números decimais, faz parte desse grande conjunto de números numéricos. E vamos ver qual que é a função desse grupo de conjuntos. É uma coleção de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. E veja quais são eles. Então nós temos aqui alguns que nós já conhecemos. Vamos relembrar aqui. Desse grande grupo de conjuntos numéricos, nós temos qual? O conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Quais são esses números? É o número que nós temos facilidade, a gente já tem, nós continuamos a trabalhar com eles. 0, 1, 2, 3 e por aí vai. São os números que a gente tem, nós trabalhamos no nosso dia a dia. Nós temos também o grupo dos conjuntos dos números inteiros, representado pela letra Z. Esse conjunto, ele engloba os números naturais e os números inteiros são representados com o sinal de negativo, né? Em qual situação nós podemos encontrar esses números? Principalmente em termômetro, né? Em lugares mais frios, que faz -1, -2 graus, a gente consegue visualizar esses números com os sinais negativos. Nós também temos o conjunto dos números reais e também os números irracionais. Aqui eu não trouxe a estrutura deles para não confundir a cabeça agora, porque o nosso foco é estudar esse conjunto aqui, ó, que é os números racionais, representado pela letra Q. Então vamos ver qual que é o conceito desse conjunto. O conjunto dos números racionais nasceu da necessidade de dividir quantidades. Então, quando a gente for trabalhar fração, as frações, a gente vai perceber que nós estamos fazendo o quê? Dividindo quantidades. Esse é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de fração. Portanto, no conjunto dos números racionais, temos os mesmos elementos encontrados nos conjuntos dos naturais e dos números inteiros, além de números fracionários, que é o foco da nossa aula hoje, decimais e dízimas. Então vamos lá para ver o que é a fração. A fração é um número racional que representa as partes de um todo. E aqui na nossa aula a gente vai conseguir identificar muito mais quando a gente visualiza um desenho, uma figura que será fracionada. Então a fração é uma divisão em partes iguais entre dois números inteiros. 1, 2, 3, 4, esses são os números inteiros, que representa uma parcela ou porção de um todo. Professor, me explica melhor. Vamos lá ver com essa figura. Então eu tenho aqui esse círculo, essa figura que está inteira. Vamos pensar que ela está inteira. Vamos pensar em uma pizza. A pizza chegou lá para você inteira, sem que você retirasse nenhum pedaço. A partir do momento em que você retira pedaços ou pinta, né, no caso aqui da figura, nós vamos ter um número fracionário. Observe essa figura aqui. A mesma figura foi dividida em 4 partes. A parte pintada, a parte vermelha, foi a parte que nós retiramos da pizza. Então vamos ver quantas partes. 1, 2, 3. Então como a gente forma esse número fracionário? O número fracionário, nós também temos que ver essa observação aqui, essa informação. Todo número que está em cima, ele vai ser chamado de numerador. Isso é uma regra, tá? Não podemos esquecer dessas nomenclaturas. E o número que vai estar embaixo, nós chamamos de denominador. Então, o denominador significa em quantas partes nossa figura foi fracionada. E o numerador é a parte que
foi retirada dessa fração, ou a parte que foi pintada. Então, nós temos aqui uma fração 3/4. Numerador, o 3, denominador, o 4. Observe com atenção essa imagem aqui. Toda vez que eu tento iniciar uma aula, né, com os números fracionários para os meus alunos, eu tento deixar de uma forma mais palpável. Eu vou contar uma breve história só para que vocês se situem melhor. Uma vez na nossa turma, eu procurei saber qual que seria o lanche daquele dia, né, com a cantineira, com a menina que trabalha na cantina, e seria maçã. Então, eu cheguei até ela e falei o seguinte: olha, quando eles chegarem para pegar a maçã, você vai perguntar o seguinte: vocês querem a maçã inteira ou você quer a metade da maçã? É assim que você vai perguntar para eles. E aí nós fizemos a fila, e assim ela foi entregando a maçã, e fazendo a mesma pergunta: eu quero ela inteira, não, eu quero ela metade, eu não vou comer ela toda. Então, assim foram as informações. No dia seguinte, eu iniciei a aula com essa matéria, frações, e aí eu perguntei para eles se eles tinham alguma noção de que seria fração, número fracionado, e eles diziam que não. Aí eu fiz a mesma pergunta: olha, ontem, quando a tia da cantina entregou para vocês a maçã, qual foi a pergunta que ela fez? Aí eles começaram a falar: ah, você quer inteira ou você quer a metade? E daí eu fui construindo com eles essa ideia de frações, porque a gente usa no dia a dia, mas a gente não tem noção do que é esse número. Então, olha só, eles ganharam a maçã inteira, né? Então, aqui eu tenho 1 inteiro. A partir do momento que eu vou dividir ela em 2, vamos pensar aqui que a gente vai comer somente uma parte dessa maçã que nós dividimos em 2 partes. Então, eu tenho aqui uma fração 1/2, ou seja, eu vou comer uma parte de um total de 2 que nós fracionamos essa maçã. Vamos ver o próximo. Vamos pensar aqui que nós também vamos retirar somente uma parte dessa maçã que nós fracionamos em 3 partes. Então, eu tenho aqui 1/3. Se você comer uma parte dessa maçã, você comeu 1/3 dela. Se você dividir a fração em 4 partes, somente uma parte dela, nós vamos ter uma fração 1/4. Lembra, o denominador é a quantidade de vezes que nós dividimos a maçã, fracionamos. E o numerador é a quantidade que nós retiramos para comer, né? Ou então, se a gente fizer um desenho, a parte que nós pintamos, tá bom? Vamos fazer agora com vocês aqui, representando frações. Às vezes a gente encontra muito exercício com essa parte daqui. Então, eu tenho uma figura que foi dividida um inteiro que foi dividida em 2 partes. Se a gente pegar somente uma parte dela e pintar, qual é a fração que nós temos? Ela foi dividida em 2 partes, que é o denominador, e nós pintamos somente uma. Então, eu tenho 1/2 ou metade dessa fração. O próximo exemplo, eu tenho um inteiro que foi fracionado em 6 partes. Se nós pegarmos aqui e comermos ou retirarmos 3 partes dessa fração, qual é a fração que eu tenho? Ela foi dividida em 6 partes e pintamos apenas 3. Então, eu tenho 3/6. No próximo desenho, eu tenho 3, uma figura que foi fracionada em 3 partes iguais, e vamos pegar aqui 2 partes dessa fração. Qual é o número fracionário que a gente tem aqui? Nós vamos ter 2/3. O próximo, temos aqui uma figura fracionada em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar aqui 2 partes também. Qual o número fracionário que vai formar? 2/5. 2 numerador, 5 denominador. E no último desenho, nós temos uma figura que foi fracionada em 10 partes iguais. Se nós formos pintar aqui, vamos pintar 3 partes dessa figura. Qual a fração que nós teremos? Teremos 3/10. E assim a gente consegue visualizar melhor a fração, a partir quando a gente faz com o desenho. Como representar o número fracionário em desenho? Então, vamos fazer o contrário. Eu tenho 2/3 e tenho 3/6. Como eu faço essa fração aqui em desenho? Lembrando que o denominador é a quantidade de vezes que vamos dividir, que vamos fracionar essa figura. Então, eu tenho que fazer um desenho com 3 partes. E quantas partes nós precisamos pintar? Vamos pintar com a parte do
numerador. Então, vamos pintar duas partes dessa figura. Então, temos o número fracionário representando em desenho. Vamos fazer o próximo. Tem uma fração 3/6. Como eu faço esse desenho dessa fração? Pego uma figura, vou dividir ela em 6 partes. 6 partes. E vou pintar somente 3, que é o numerador. Então, dessa forma, fazemos a representação das frações em desenhos. E a fração, assim como os outros números que nós conhecemos, os números naturais, também tem a nomenclatura certa, do jeito da escrita e também da fala. Então, eu não posso falar 1/2, 1/3, 1/4 e assim por diante. Eu tenho a nomenclatura correta. Então, eu tenho a figura e tenho um meio. Eu escrevo essa fração 1/2. Podemos falar também metade. Eu tenho essa figura aqui, 1/3. Como eu escrevo? 1/3. Eu não posso falar 1/3. Uma figura fracionada em 4 partes e pegamos uma parte. Então, eu tenho 1/4. Se eu pintar aqui mais uma parte, como eu teria essa fração? Seria 2/4. E aí eu pluralizo o número do denominador, a fala e a escrita. Tenho aqui 1/5, 2/6, 5/7, a fração 4/8, 2/9. Então, o numerador nós falamos da mesma forma como escrevemos normal. Só mudamos a nomenclatura e a escrita do denominador. Agora, quando o denominador da fração é 10, 100 ou 1000, nós vamos ter uma outra nomenclatura quando o denominador for algum desses números. Então, nós teremos a palavra, utilizando a escrita décimos, quando for 10, olha aqui, 4 décimos, eu tenho a fração 4 décimos. Vamos usar centésimos, quando o denominador for 100, 8 centésimos. E vamos usar a escrita milésimos, quando o denominador for 1000, 9 milésimos. E quando o denominador for outros números acima de 10? É muito simples. Nessa situação, que o denominador é maior que 10, escrevemos a palavra avos, simplesmente essa palavra, junto ao nome da fração. Observe, 5, 11 avos. Não mudamos a escrita que nós já temos o costume, mas a gente vai só acrescentar a palavra avos. 9, 15 avos, 8, 40 avos, 3, 35 avos e assim sucessivamente. A gente não muda a escrita, só acrescentamos a palavra avos. E agora vamos partir para alguns exercícios que estão na plataforma. O exercício número 1 fala o seguinte: observe os números fracionários e responda. Temos a fração aqui, 2/8. Já vamos respondendo aqui para identificar. O número 2 é o numerador. O número 8 nós chamamos de denominador. Então, nesta fração, qual número indica o numerador? O número 2 está compondo o numerador. E qual número indica o denominador? O número 8. Vamos realizar o segundo exercício. O segundo exercício é que a gente represente a fração a partir da figura que já está aqui. Então, vamos olhar o seguinte. Lembrando, quem tem dificuldade, conta as partes da fração e coloque já como o denominador. Se o denominador é a quantidade de fração de partes que nós dividimos o desenho, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, essa figura foi fracionada em 4 partes. Quantas partes nós pintamos de vermelha? 3. Então, 3/4. Vamos para o próximo. Temos uma figura dividida em 8 partes. E quantas partes nós pegamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual seria a representação dessa fração? Seria 7/8. Vamos analisar essa daqui agora. Temos uma figura que foi fracionada em 1, 2, 3, 4 partes. Então, denominador. Quantas partes a gente pintou de azul? Somente uma parte. Então, qual a fração nós formamos?
1/4. Vamos para o último desenho. Nós temos uma figura fracionada em 4 partes e pegamos apenas 2 partes. Qual é a fração que formamos? 2/4. Então, essa foi a nossa aula de frações, e para que vocês continuem realizando os exercícios da plataforma, é necessário fazer a prática, porque a fração é um conteúdo que normalmente a gente não tem tanta facilidade ou trabalha nela no dia a dia, tá bom? Para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED GV. Um abraço e até a próxima aula!